espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Kainan e estamos aqui em mais uma edição do nosso Next Talk para falar sobre um tema muito interessante, que é como despertar o potencial criativo através do empreendedorismo. E para isso nós trouxemos uma pessoa que é referência nesse assunto de criatividade, inovação e também de empreendedorismo, que é Daniel Gentil. Daniel, obrigado pela presença, obrigado por ter topado o desafio e faz as considerações aí para o pessoal. Não, eu estou super feliz de estar aqui com vocês, espero poder contribuir aí um pouquinho com a minha experiência e estou aberto a todo tipo de pergunta. Show de bola. Bom, Daniel, primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua história. Assim, você é uma pessoa que aparece em alguns lugares por aí, pelas lojas, vem aqui no escritório, mas o pessoal às vezes não sabe muito bem quem é Daniel Gentil, o que ele faz. Ele é um cara que está na Gentil, não está na Gentil, está e não está. Então conta um pouco da tua trajetória, acho que é muito legal para iniciar esse bate-papo, o pessoal conhecendo um pouco de onde você surgiu, como foi a tua trajetória até os dias de hoje, o que é que você faz, como é que você contribui. Legal. Obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho da minha trajetória. É normal, assim, eu percebo que existe essa dúvida mesmo, porque eu venho e volto com certa frequência aqui dentro. E eu acho que eu poderia começar esclarecendo na parte familiar, né? Eu sou filho da Glícia, eu sou irmão do Felipe, faço parte da terceira geração da família Gentil e morei um tempo em São Luís, participei um pouquinho da aquisição dessa praça. Aqui em Natal, brinco com meus amigos que nasci em inauguração de loja. Então eu sempre estive muito perto desse negócio, ao qual eu tenho uma admiração super especial e me sinto pertencente, não só pelo contexto familiar, mas lá no final da minha explicação aqui eu mostro como é que eu estou entrelaçado no dia a dia da Gentil, profissionalmente falando. Mas basicamente, vou dar uma acelerada aqui. Fiz faculdade em São Paulo, na SPM, depois fiz pós-graduação no INSPER. Mas foi de quê a faculdade? Fiz administração e pós em finanças no INSPER. Nossa. E durante esse período profissional, eu estagiei na Swarovski, na área de marketing, e fiz também passei 2 anos na PwC, trabalhando com M&A, né, que é fusões e aquisições de empresas. Então, trabalhei um pouquinho no mercado financeiro. Então, tua primeira experiência profissional foi esse estágio na Swarovski? Foi teu primeiro contato, assim, de trabalho mesmo, né? Exatamente. Massa. Agora, dado o contexto família Gentil, empreendedora, varejista, etc., desde muito pequeno eu tive, assim, algumas provocações empreendedoras. Então, a gente brincava que no final do ano o vovô uma vez deu uma barraquinha pra gente vender brinquedo antigo. Com 15 anos lá em São Luís do Maranhão eu tive a oportunidade de fundar a origem do que seria o Grêmio Estudantil da escola. Na Feira de Ciências eu preferia fazer a venda de sorvete do que uma apresentação de ciência. Então acho que essa provocação da minha família sempre teve em algum momento de forma lúdica enquanto criança. Essa brincadeira com vendas, com empreender, com tentar fazer algo diferente. E eu fiz alguns trabalhos individuais, assim, de carreira, etc. Eu sempre ressalto que eu nunca fui muito bom naquilo que era esperado. Eu sempre gostei de dedicar atenção naquilo que não era esperado. Sim. Então, se o esperado era tirar notas boas na escola, eu queria fazer venda de sorvete na Feira de Ciências, fundar o Grêmio, ou seja, nada daquilo que era esperado de um aluno normal, mas era aquilo que me dava e me chamava muita atenção. Então, acho que tem um pouquinho dessa associação também nas minhas decisões profissionais. Bom, aí fui morar em São Paulo com 16 anos, fiz escola lá, depois faculdade, trabalhei nesses 2 estágios. Tive uma excelente experiência no FBN, contextualizando aqui, é o Family Business Network, que é a maior instituição de empresas familiares do mundo, tem um capítulo no Brasil, e eu fui membro do comitê que olha as futuras gerações dessa instituição. Então tive a oportunidade de fazer um programa de inovação, de viajar com eles para o Vale do Silício, e o programa de inovação que eu fiz para ele foi depois dessa viagem do Vale. E é engraçado porque eu sempre quis empreender, sempre tive essa provocação. Eu não chamo de vocação, porque eu acho que isso é desenvolvido, mas eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade de correr esse risco, etc. E quando eu fui para o Vale do Silício, eu falei, cara, eu preciso empreender com alguma coisa relacionada à tecnologia. E o que eu achava mais incrível lá é que não importa de onde você veio, importa o que você está fazendo agora. Então, se você é um cara que está crescendo muito, mesmo que você seja pequeno, você é tão relevante quanto um cara que saiu de uma grande escola, que tem uma grande experiência, porque esse cara talvez não esteja crescendo quanto você. Então, assim, o que você está fazendo agora e a projeção do próximo mês é muito mais importante do que o seu passado. E eu achei isso fantástico, porque, assim, cara, tanto faz se você está num mercado muito consolidado, pouco consolidado, grandes ou pequenas empresas,
Se você está crescendo e fazendo algo que ninguém faz, cara, você tem a atenção do mundo todinho para poder seguir o seu sonho. Só para contextualizar o pessoal, o Vale do Silício é o polo, né, de inovação e tecnologia onde ficam as maiores empresas assim, desse ramo, né? A Google, Apple, Netflix. Então, cara, quais empresas que você visitou, só para contextualizar o pessoal, e o que você viu de diferente, assim, o que causou aí na tua mente essa visita aí ao Vale do Silício? Cara, é muito chocante. Tem uma parte lúdica de você entrar na piscina de bolinhas do Google, tirar uma foto, essa parte é legal. Mas, assim, você se depara com uma outra cultura, uma outra realidade, assim, as coisas que vão chegar para o mundo acabam começando lá e sendo testadas por lá, então você está em constantes provocações daquilo que pode ser o mundo de negócio no futuro. E para mim, de longe, o principal aprendizado foi esse, cara, não importa quem você é, onde você está, o que você está fazendo, você está crescendo e fazendo algo diferente, cara, todo mundo quer conversar com você. Uhum. E eu acho que isso é olhar para cada indivíduo do mundo e falar assim, cara, tá na tua mão. Se você conseguir fazer algo diferente, crescer mais todo mundo, cara, não importa se é indiano, se é brasileiro, se é rico, se é pobre, se estudou, se não estudou, não interessa. Fala o menor interesse. Ninguém quer saber. Cara, o que você está fazendo agora? Então, eu achei isso, assim, muito dar ao indivíduo a capacidade de poder realmente fazer qualquer coisa, em qualquer mercado, de qualquer maneira, contanto que você seja eficiente e inovador. E aí... Eu ia só perguntar, assim, de todas as empresas que você visitou, assim, qual dessas que mais te marcou e por quê? Cara, acho que tem um livro agora que fala da parte de recursos humanos do Netflix, que vale muito a pena a leitura. A gente, inclusive, leu no Clube da Leitura, que é A Regra Não Ter Regra Regras, Não Ter né? Regras, exatamente. Que é sensacional. Inclusive, no NPS, foi um dos livros que o pessoal mais gostou, porque é incrível. Eles têm uma cultura muito forte, né? De desenvolvimento de talentos, retenção de talentos, né, eliminar os controles, você dá mais autonomia para os colaboradores e, a partir disso, também pagar muito bem. Cara, é fantástico, assim, eu achei. E antes de ter lido o livro, eu consegui falar com executivos da Netflix lá na prática. Caramba, que E ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, e a gente fazia perguntas assim que pra gente era muito óbvio. Pô, e como é que funciona o Instituto Netflix aqui? Ele falou, cara, aqui não tem isso. Aqui, se o colaborador quiser dar 10 camisas para um time de futebol local, a gente vai lá e dá mais 10. Se o outro quiser construir uma escola, a gente vai lá e constrói a segunda. Então, caramba, que massa. A descentralização da atividade social tá em o que cada um fizer, a gente dobra. Aí teve o cara falando mesmo, cara, aqui toda reunião que eu tenho com o meu gestor, eu preciso mostrar outras propostas de emprego que eu tenho. Se eu não mostrar, eu quero dizer, cara, você não é relevante, não preciso de você aqui. E se você mostra, ele olha aquilo com bons olhos. O que talvez em outros contextos não seria visto na dessa cultura forma. brasileira, quando você recebe uma ligação, né, você já fica todo tenso, Exato, assim, cara, ali, né? o mercado me quer, ou seja, eu sou relevante, cara, deixa eu continuar sendo relevante aqui dentro, porque eu quero ficar aqui. Sim. Então, assim, são pequenas coisas que causam mudanças muito drásticas, né, de comportamento, de você não ter que esconder, assim, uma coisa mais aberta. O Google, naquela época, pelo menos, tinha lá os 20% de todo mundo livre para fazer o que quiser. Cara, você pode escolher qualquer projeto, qualquer tema, cara, 20% do seu tempo é livre, você não tem nenhuma demanda operacional aqui no negócio. Aí outra coisa engraçada, eles não têm áreas de inovação, né? Não tem um cara de inovação no Facebook, não tem um cara de inovação do Google. Todo mundo tem que ser, tem que estar plugado nesse contexto de inovação. Então, você isolar a área de inovação, esses caras não fazem isso, porque eles já são empresas inovadoras. Então, são uma série de coisinhas assim que vai construindo um racional de mundo completamente diferente. Uhum. Tive a oportunidade de ir para Israel também, que, cara, vale muito a leitura Startup Nation, que conta a história do empreendedorismo de Israel. Tive a oportunidade de ir para a China com o Glauber também. E eu acho que isso deu uma visão global de como é que são os principais polos de inovação do mundo. Isso contribuiu muito para a minha trajetória e percepção de como é que eu poderia trabalhar um pouquinho nesse tipo de negócio. E dentro da tua carreira, né, você falou que começou ali, estagiando na Swarovski, teve um pouco desse contato com a Gentil. E onde é que se entrelaça agora novamente, trazendo um pouco mais para o contexto atual, a tua relação com a Gentil, e o que é que você faz hoje, de onde surgiu esse teu direcionamento de carreira mais para esse lado? Conta um pouco como é que você chegou até aqui. Eu tive essas exposições, essas viagens, que foi muito oportuna para mim, e eu fiz o programa de inovação do FBN, que o que é que eu fiz? Né? Eu fui para o Vale com eles, para conhecer aquele ecossistema de inovação, e eu provoquei na volta o seguinte, cara, se a gente vai para lá conhecer o contexto de inovação, por que a gente não pode plugar as empresas do Brasil ao ecossistema já existente no Brasil? Então, eu pude conhecer muitos investidores, muitas aceleradoras, muitos empreendedores. Thales Gomes foi quem abriu a palestra, o Romero Rodrigues fez um
um coffee com a gente também. O pessoal da Astela, da Redpoint, da Monax também fez um grupo de conversa com os jovens do programa. Então, isso me deu muita abertura para entender todos esses 4 ecossistemas do mundo, que são 4 ecossistemas muito relevantes. E aí eu falei, cara, eu preciso empreender nesse mercado, preciso tentar e me jogar aqui. E aí foi quando eu falei com o Glauber, tomei essa decisão, não quero ser mais um cara de carreira, quero tentar me jogar no risco mesmo. Uhum. Ele falou, cara, legal a tua decisão, mas deixa eu te dar uma provocada, tenta ser inovador e criar essa trajetória inovadora, empreendedora, digital e tecnologia no varejo, porque a gente consegue cooperar com você e você com a gente. As provocações que você estiver vendo no varejo, você consegue trazer para cá e a gente consegue usar aqui as nossas fortalezas para te conectar com as dores de varejistas e do mercado de venda direta. Isso foi em que época? Isso foi antes da pandemia? Foi bem antes, né? 2016. Tá. E aí eu cheguei a desenvolver o aplicativo Tela, que era um sistema de controle de vendas fiado para revendedores autônomos. A gente lançou essa solução, teve um crescimento bem legal em 1 ano, saiu de 0 para 30 mil usuários. Fomos acelerados pela Estação REC, que era o programa de aceleração do Facebook Brasil. Foi um processo seletivo bem extenso. Passamos 6 meses lá dentro do escritório deles na Paulista. Mas o modelo de negócio não foi muito bem sucedido. Aqui tem uma série de aprendizados do meu lado, enquanto empreendedor digital. Assim, cara, tive que ler muita coisa, estudar muito. Então, assim, era aprender fazendo e, consequentemente, você erra bastante. Né? Então, eu criei uma empresa de tecnologia sem ter um sócio de tecnologia no negócio. Cara, isso é um erro brutal. Porque cada vez que você muda o executivo aqui, e esse cara está sempre sendo assediado, você volta para a estaca zero de desenvolvimento. Então, você criar uma empresa de tecnologia, você precisa ter um cara de tecnologia com você desde o começo. E aqui eu tive 3 diretores de tecnologia que, cara, tecnologia patinando. O mercado também no Brasil ele é muito concentrado em algumas poucas empresas. Na época, 56% era cosméticos, ou seja, no mercado de venda direta a maioria era cosméticos. Dentro desses 56%, tinham lá 6 empresas que lideravam esse setor. E a gente estava falando de um mercado de 4,5 milhões de empreendedores. E aí eu tentei alguns testes de monetização, alguns foram bem sucedidos, mas sempre quando eu projetava isso no Excel para falar de escala, de tamanho de negócio, de magnitude, a gente tinha um desafio de fazer com que o que a gente comprovou de modelo de negócio ficasse de fato um negócio gigantesco. E aí a gente entendeu que não faria sentido continuar nesse negócio, que era um produto muito bom, tanto é que as pessoas usaram, baixaram, teve 30 mil downloads, mas era um modelo de negócio não muito bom. Então, nessa minha primeira trajetória, eu fui capaz de fazer um produto legal, mas não um negócio legal. E aí, o fim da Estação REC foi final de 2019. E aí eu comecei o ano já entendendo que eu ia desligar esse negócio, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu estava em Recife com o Glauber, estava voltando para Natal para pegar um voo. Na verdade, eu estava com o Felipe, a gente foi ver uma palestra do Glauber. E aí começou a derrocada, né? Da pandemia, fecha, confusão, dúvida. Agora eu falei, cara, tu vai ficar aí, velho. Vai ficar aí, vai ajudar a gente. E para mim, como eu estava descontinuando o negócio, era muito natural eu contribuir com a Gentil, enfim. Um time ideal, né? Empresa da minha família, quem me acompanha na jornada empreendedora e confia em mim sempre. Eu falei, cara, tá na hora de eu contribuir, esquece tudo e foca no negócio. E, cara, esses 6 primeiros meses foram, assim, uma puta experiência empreendedora e profissional, onde eu consegui ver, e acho que vale até um parênteses aqui, né? Todo esse processo de governança da Gentil, de criação de conselho, etc., eu participei desde o começo, mesmo morando em São Paulo. Então, eu não estava dentro do negócio, mas eu estava acompanhando toda essa parte estratégica do negócio. Então, eu sempre estive conectado. Eu nunca estive dentro, mas sempre conectado. Então, eu sabia um pouquinho ali dos desafios, do desenvolvimento, da governança, etc. E quando veio a pandemia, foi muito legal ver o impacto de ter um propósito muito bem definido, o impacto de ter uma organização com pessoas de confiança. Todo mundo conseguiu me aceitar muito rápido. E claro, o caos, o momento, ele cria ali algumas fortalezas que às vezes a gente nem sabia que tinha.
Então, eu tive uma abertura muito boa, provocações e compreensões muito, muito boas. E aí comecei a fazer alguns trabalhos aqui dentro. Então, comecei a conectar um pouquinho mais a gente de negócios com a área de startups, ou seja, trazer startups para que os executivos pudessem conhecer a existência delas. Comecei a desenvolver um pouquinho mais a área, os canais digitais que o próprio Boticário já tinha. Então, Clique, Retire, etc. A gente saiu de 2, 3, 4 lojas para quase a maioria delas, entendendo quais faziam sentido, quais não, volta atrás. Então, participando um pouco da construção desse modelo. E um outro modelo era, cara, como é que a gente poderia construir coisas que o mercado não tinha para atender nossas necessidades. E foi nessa etapa que surgiu o Vidi. Né? Eu estava dentro de loja acompanhando o crescimento do delivery. Falei, cara, a gente precisa organizar isso aqui de alguma forma. Antes de VW, né? Antes era IVW. E depois a gente mudou o nome para Vidi quando a gente decidiu sair aí para uma trajetória empreendedora. Então, morei em Natal, nasci em Natal, fui para São Luís na aquisição das lojas, depois fui para São Paulo, eu fiz graduação, pós-graduação, trabalhei em algumas empresas como executivo, depois decidi empreender lá em São Paulo, tive esse processo de aceleração e aí voltei para dentro da gente de negócio para a pandemia. Nesse intervalo, participei do FBN, participei de um programa com o Fernando Henrique Cardoso, que é o legado para a juventude brasileira, então trazia jovens de empresas familiares para poder tocar o tema político. Fiz vários cursos, li vários livros sobre inovação. Tem uma escola que eu fiz um curso de uma semana chamada Terra, escola fantástica, recomendo demais. E acho que esse é um pouquinho do panorama de onde surgiu o Daniel. Massa demais, que história, hein, cara? Né? E queria saber, assim, cara, assim, primeiro a gente tá falando muito sobre inovação, muito sobre esse contexto criativo e de empreendedorismo também, né? Mas como é que você define a inovação? A gente entende, quando vem inovação na mente, a gente pensa logo em algo para ser criado, diferente, algo, né, diferente. Mas você que, né, participou de vários cursos, já viveu muito também, e na prática também inovou, conceitualmente, o que é inovação para o pessoal? Existe alguma diferença de inovação para criatividade, por exemplo? Mas como é que você enxerga conceitualmente a inovação? Tá, conceito, definição e etc. eu vou deixar um pouquinho de lado e eu vou dizer o que eu acho. O que você entende. A minha percepção sobre isso. E tem um exemplo muito legal da minha avó, Marluce, que ela foi para Campo Grande uma vez e o pessoal precisava de dinheiro para poder pagar a confecção das roupas das meninas que iam fazer uma apresentação. E ela olhou aquela situação, cara, não tem dinheiro, mas precisa de dinheiro. O que é que a gente vai fazer? Ei, pessoal, junta aqui todo mundo, bota uma bancada aqui. Todo mundo que tiver alguma coisa velha em casa traz que a gente vai vender. Então, criatividade, inovação e empreendedorismo, para mim é isso. É você conseguir perceber um problema, tratar ele e encontrar uma solução viável. Então, ela fez algo viável. Ela não foi em alguém, cara, me dá dinheiro aí. Não foi pedir dinheiro para ninguém. Seria um caminho mais fácil. Ela não olhou o problema e falou, cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que fazer, e viveu o problema. Ela viu um problema e disse, cara, vamos resolver logo. Ela conseguiu pensar num caminho que realmente trouxe recursos e conseguiu pagar a roupa das meninas. Então, para mim, inovação, criatividade, empreendedorismo, na sua essência é isso. Você viu um problema, você conseguir tratar ele de forma eficiente para resolver de fato aquele problema e não gerar outros problemas, etc. Então, para mim, essa é uma referência muito clara. E quando eu trago isso para inovação, para tecnologia, a única diferença é que você não consegue pegar esse conceito da minha avó e fazer com que todo dia ela conheça uma pessoa e apresente isso para outra pessoa. Isso não é escalável. Ela precisaria ter 1 milhão de Marlúcio Gentil para poder atender, talvez, 10 milhões de pessoas. Quando você consegue digitalizar isso para a tecnologia, num download você consegue pegar esta solução e levar para o mundo. Aí se torna muito escalável. Então a tecnologia ela vem para poder dar escala a esse tipo de soluções. Claro, tem soluções que são como essa da minha avó, que elas são soluções não tech, e tem também tecnologias que ela em si é a própria solução e ela também, por ser uma tecnologia, ela consegue ser escalável. Então, esse é o conceito que eu gosto de me apegar sobre criatividade, empreendedorismo e inovação, é como é que você consegue simplificar as coisas e resolver os problemas. A inovação tá muito ligada à solução de problemas, né? Não necessariamente
é algo extremamente mirabolante, mas às vezes quando você tem um problema e você resolve de algo que ninguém consegue resolver, você está inovando, quer queira ou quer não, né? E eu acho que a criatividade passa um pouco por, cara, como é que eu saio do padrão? Assim, as pessoas ali não tinham aquela percepção. E aí minha avó trouxe um elemento e disse, pô, boa ideia. A gente não pensou nisso. Então acho que criatividade é essa capacidade de você trazer uma coisa que não estava na mesa. Sim. E na tua visão, assim, como é que a gente traz essa cultura de inovação para dentro de um contexto corporativo, né? A gente tem, por exemplo, aqui na Gentil, tem vários setores, financeiro, suprimentos, comercial, e tem processos já padronizados, processos operacionais e rotineiros que a gente faz todo dia. Mas, na sua visão, como é que a gente cria uma cultura de inovação? Uma cultura que ela estimula e contribui para um processo mais de impulsionamento maior para a inovação, para fazer as coisas de uma forma diferente, resolver problemas de uma forma diferente, criativa. Na tua visão, como é que a gente faz essa cultura mesmo de inovação? A cultura vem do exemplo, né? Eu acho que, não sei se vocês já chamaram o Felipe aqui, mas ele pode ser a pessoa mais especialista para falar. A gente chamou Felipe Iglesias, falando o impacto das duas gerações, falando sobre cultura, justamente. Então não vou pegar a palavra do meu irmão, que ele deve ter acertado muito mais do que eu. Mas para ter uma cultura, para ter um estilo inovador, você precisa ser uma pessoa que está sempre se provocando, sempre se questionando. Por exemplo, todo dia eu faço isso. Mesmo jeito. Pega ali 4 horas do seu dia. Cara, por que eu faço isso? Porque às vezes, o que é que acontece? As empresas estão crescendo. Ela precisa padronizar, senão ela não consegue escalar. Se toda loja dependesse de Glauber Gressilena para abrir, não chegaria a 100 lojas. Sim. Então eles precisaram criar ali alguns processos, ensinar as pessoas para que essas pessoas pudessem fazer o que eles aprenderam que deu certo e conseguir escalar e conseguir abrir mais lojas. E você precisa criar esses manuais, esses processos. Só que às vezes esses processos é para uma loja, para a segunda talvez teria uma coisinha melhor, só que ele já passou o bastão, e aí a pessoa trava naquele modelo, não, tem que replicar esse modelo, esse modelo, esse modelo, esse modelo. Então eu acho que a mentalidade de, cara, deixa eu pensar, deixa eu questionar esse processo aqui. Eu preciso mesmo de todas essas informações? Hoje, na realidade de hoje, pós-pandemia, etc., esse processo desenvolvido lá atrás, ele ainda é eficiente? Mas será se eu mudar isso aqui? Será se eu testar isso aqui faz sentido? O que outras pessoas estão fazendo nesse meu processo aqui? Deixa eu conversar com outras pessoas, ler YouTube, vídeo aula, etc., sobre esse processo. Então é sempre ser uma pessoa questionadora. Conseguir receber o processo, implementar e entregar aquilo que precisa ser entregue. Então não dá para ser só ser questionador e nunca entregar. Mas em alguns momentos, cara, deixa eu parar para refletir um pouquinho se isso aqui poderia ser um pouquinho melhor, se isso poderia ser diferente, se isso aqui ainda realmente é relevante. Que é um pouquinho da musculatura do exemplo da minha avó. Né? Ou seja, as pessoas, em tese, sempre precisam de uma roupa nova para uma apresentação nova. O que essas pessoas estavam fazendo antes? Talvez era esperando chegar a roupa nova, e fica todo mundo naquele efeito manada. Precisamos esperar. A gente sempre espera chegar uma roupa nova e alguém sempre dá. E aí tem que vir alguém e dizer, não, peraí, o que a gente poderia fazer agora de diferente? Então eu acho que cada um dos colaboradores da Gentil, do VID e de qualquer outra empresa do mundo podem trazer essa mentalidade. Cara, deixa eu questionar isso aqui que eu estou fazendo há muito tempo. Deixa eu ver se precisa mesmo. Eu lembro na Swarovski, eles me passavam uma planilha que eu tinha que dar check em várias coisas. E eu comecei a ver que eu dava check em várias coisas e quando eu entregava para a pessoa do lado, ela só via a primeira página. Eu falei, cara, por que eu estou fazendo isso? A segunda página inteira sem necessidade. Então, às vezes, o que acontece aqui no escritório, que passa lá para a loja, como está distante, ela não vê lá na loja exatamente o que está usando. Então, às vezes, se levantar aqui, eu vou lá na loja. Então, pega 3 lojas aqui para ver como é que a pessoa recebe essa minha planilha. Deixa eu ver o que ela faz. Por que ela não consegue fazer? Aí você começa a perceber que, puta, ela não faz porque ela está chegando tarde demais. O horário dela é 14, você só manda e-mail 15. Então, como você só manda e-mail 15 ela já está lá, desde 1 já focou no dia a dia de venda. Não consegue resolver sua planilha. Então, talvez você mandar 10 da manhã, que ela chegar lá, a hora que ela chegar, já vai estar no e-mail dela, ela consegue fazer. Então, é sempre essa mente, cara, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver, deixa eu pensar, deixa eu parar aqui e refletir sobre isso. Aqui, talvez seja um pouquinho melhor. E aí, para você ser estratégico, pare, pense e reflita e questione sempre coisas que estão atreladas aos indicadores
da tua área. Cara, se eu preciso atingir esse indicador, o que é que impacta esse meu indicador? Aonde que eu acho que tem a maior oportunidade de melhorar aquele indicador? Puta, deixa eu refletir sobre isso aqui. Aí você traz uma mentalidade questionadora e inovadora para uma parte do seu processo que impacta muito o indicador que foi definido para o sucesso da organização. Então, eu acho que cada um poderia, sem precisar ir para o Vale do Silício, sem precisar ir para a China, sem precisar ler nada, trazer essa mentalidade provocadora e questionadora, que é voltar a ser criança. Por que isso? Por que eu posso isso? O que é isso? Vem da onde? Não entendi. Então, está dentro de cada um essa musculatura. Basta reativar. E você, assim, a pessoa pode até ter uma mente questionadora, mas às vezes quando a pessoa está num ambiente que é engessado, essa mente questionadora ela acaba atrofiando ou pelo menos se sentindo um pouco desmotivada a continuar se questionando. Cara, isso aí, desculpa te cortar. Ideia todo mundo tem a todo momento. Então se eu chegar pra você aqui e dizer, cara, isso aqui tá legal não, essa TV tem que ser pra lá. Você fala, cara chato, trabalhei pra caramba, pensei um monte de coisa, pô, pra mim isso aqui faz sentido aqui. Então a minha ideia contra você, ela é muito fraca. Agora, se da próxima vez que você vier fazer o Next Talk, antes de você ir, posso montar pra você a sala? Eu sei como você quer, eu tenho um modelo diferente. Deixa eu montar meia hora antes e tu vai lá e diz se gostou. É outro jogo, entendeu? Então, às vezes, as pessoas não têm o jeitinho de abordar as ideias. Voltando para o processo aqui interno que manda planilha para a loja. Cara, vai lá na loja um dia fazer para a vendedora. Duvido ela dizer assim, não gostei da sua ideia. Se você vai fazer o dela e ainda vai fazer um adicional para ela testar e olhar, a chance dela aceitar aquilo é muito maior. Sim. Então, não está muito em o ambiente ser ou não favorável. Tem culturas mais ou menos favoráveis à inovação. Cara, esqueça. O que acontece é que você não está fazendo do jeito certo. Então você se imagina, você é uma vendedora, ou até aqui mesmo, no nosso Next Talk, você está com essa responsabilidade desse projeto. Chega uma pessoa e organiza tudo para você de um outro jeito, e se compromete em você não gostar, fazer do outro jeito, por que você não testa? Cara, para você foi maravilhoso, você ganhou 1 hora do seu dia, e você ainda conseguiu ver um cenário diferente e ponderar e dizer assim, cara, faz sentido. É outro jogo do que eu chegar aqui, cara, isso aqui eu faria assim, isso aqui eu faria assim, não gostei. Aí você meu irmão, quero ver você vir fazer pra mim, doer a minha dor, pra poder sentir pensar numa solução diferente. Então eu acho que é muito mais um jeito do que simplesmente dizer assim, eu joguei minha ideia e ele não gostou. Claro, ninguém vai gostar, não tem ninguém aqui numa rede deitado, tá todo mundo cheio de coisa. Aí chega uma pessoa e diz, eu tenho uma ideia melhor que você, meu irmão, calma, você não tem a menor noção do que você tá dizendo, olha isso aqui que eu tenho que fazer. Aí começa uma discussão de quem tem a dor maior. Agora, se a pessoa chegar assim, deixa eu fazer isso pra você hoje, que eu acho que tem um jeitinho diferente. Aí geralmente há uma resistência à mudança, né? Há uma resistência. Então, quando você quebra essa objeção através de, cara, mas... deixa eu fazer pra você, me dê, é diferente. E nessas viagens que você fez, nesses cursos, você conseguiu enxergar alguma metodologia, alguma prática, processo, assim, que de alguma forma estimula as pessoas a terem esse senso crítico? Porque, de fato, né? Tem pessoas que são mais questionadoras e outras que são mais executoras, assim, elas, cara, faz assim, desse jeito. A pessoa nem pergunta, mas ela vai fazer exatamente, né? Às vezes chegando numa empresa assim, não, por que você faz isso? Não, me ensinaram assim, eu só faço porque tem que ser assim. A pessoa às vezes não sabe nem o porquê que ela está fazendo aquilo. Inclusive, isso é um dos fatores fortes de engajamento. Você saber o porquê que você faz determinadas coisas engaja mais do que você saber só como fazer. Então, nessas tuas viagens, né, na tua experiência e em tudo isso que você já viveu, você consegue enxergar alguma prática, metodologia que você consegue dividir conosco para que pudesse ser aplicável na nossa realidade, metodologia, prática ou processo que estimule o processo de inovação? Sim. E não que eu peguei isso em nenhum livro, numa viagem, mas, cara, constantemente, se você se colocar em situações de iniciante. Então, vou praticar um esporte novo, vou aprender uma língua nova, vou aprender a pintar, vou começar a estudar sobre países e história. Qualquer uma dessas coisas que você se colocar na posição de iniciante de novo, você vai se conectar com essa mentalidade questionadora, você vai se conectar com essa mentalidade de buscar o aprendizado, você vai se conectar com essa mentalidade de ser criança de novo, de não saber de nada. Então, por exemplo, eu comecei a jogar tênis recentemente.
cara, você começa a entender o jogo, a saber quem são as pessoas, a saber o nome dos prêmios, a saber como é que elas são avaliadas. Você começa, cara, aí tudo, puta, isso é novo, isso é novo, isso é novo. E aí você volta pro seu dia a dia com essa musculatura mais ativada. Uhum. Então, você fazer coisas novas que você nunca fez é uma boa maneira de você reativar a criança que existe dentro de você, para poder ser uma pessoa mais provocadora. E no que tange a execução da inovação, aí aqui existe um processo muito claro de você colocar essa inovação em prática. E aí eu vou tentar adaptar um pouquinho do mundo de startup para qualquer mundo, mas basicamente cara, conheça bem o cenário, entenda a realidade. Isso aqui você faz através de pesquisa. Então, cara, vou montar um roteiro, vou sentar para conversar com 5 pessoas com esse roteiro, eu vou digitar todas essas respostas em quadros, eu vou analisar aquela primeira pergunta que cada um respondeu, eu vou entender um padrão, eu vou criar um insight a partir disso, eu vou sentar com o meu time, fazer vários brainstorms aqui, escolher um deles, voltar para essa pessoa que me disse um problema e falar assim, cara, olha, o que é que você acha disso aqui? Aí você vai mostrar para esse, para esse, para esse, para esse. Se a galera começar a dar bons sinais, a usar e a colocar em prática, sua ideia foi bem sucedida. Se não, volta para esse processo. Outro roteirinho, fala com várias pessoas, cria dados a partir dessas respostas, cria os insights, joga isso para um grupo, pensa a solução e volta para executar. Aí esse processo aqui, isso deve acontecer de forma contínua. Então, se você é um cara, por exemplo, da área de compras, eu recomendaria fortemente você pegar 1 hora do seu dia, olhar quais são as principais áreas do seu setor, para o seu indicador, e sempre estar conversando com as pessoas que impactam essa área para entender quais são as dores dela, o que é que elas estão vendo, o que é que elas estão sentindo, o que é que elas estão percebendo de dor, onde é que elas sentem mais dificuldade de escolher um produto, Vai digitando isso aqui constantemente, vai percebendo os insights vão mudando, porque os seus processos de teste vão mudando, os insights também, e você vai sempre pensando em soluções criativas e colocando em prática. Esse processo aqui, a gente pode fazer quase um outro toque depois, para a gente dedicar muita atenção aqui, porque tem bastante metodologia nesse sentido. Eu acho que é muito também de entender as dores, né, do problema, que às vezes a gente é muito... Até num processo de atendimento mesmo, quando a gente está no comercial. O cliente fala, não, tá muito caro. Aí você, não, tá barato, ó, eu divido. Você não sabe nem o porquê que ele tá achando caro, se é por conta de uma falsa percepção de valor do produto, se é porque ele realmente está em condições limitadas ali de valor aquisitivo, ou se é uma questão apenas de parcelamento. Então acho que isso é muito importante mesmo, a gente entender os porquês, entender as dores também das pessoas por trás dos processos, né, que podem vir muitos insights. Às vezes só, por exemplo, vamos fazer uma campanha, aí a gente vai e faz uma campanha para dar, sei lá, uma viagem para todo mundo, mas às vezes a pessoa queria um jantar. E é muito disso, assim, né? Você entender as partes interessadas ali do seu negócio e, cara, deixa eu entender melhor aqui e me aprofundar, isso é muito legal. Agora, voltando um pouco, você estava falando sobre o contexto da pandemia e eu queria explorar um pouco mais sobre essa questão. Assim, você acha que o que mudou, né? Você que está muito por dentro desses mercados, né? De inovação, de novas formas de fazer negócio, principalmente no varejo. O que você acha que mudou no comportamento do consumidor depois da pandemia? Assim, o que é que você acredita que são as próximas tendências, né? Que a pandemia contribuiu para acelerar, de fato, a gente percebe. Mas assim, o que é que se enxerga para o futuro, depois da pandemia, o cenário pós-pandemia, 5, 10 anos, assim, nesse meio que a gente vive do varejo? Legal, boa pergunta. A primeira coisa que eu acho que mudou bastante é a maneira como o consumidor entende o processo de compra. Assim, você teve uma adesão gigantesca de pessoas pela primeira vez comprando online. Isso não significa que a loja não vai existir, que o modelo online XYZ é o melhor. Não, você só teve uma abrangência maior de pessoas usando mais canais. Uhum. Então você tem aqui um consumidor diferente. Um consumidor que sabe comprar de forma diferente, sabe pagar de forma diferente e sabe receber e coletar o produto de formas diferentes também. Então isso força toda a cadeia de valor do varejo de conseguir ser cada vez mais multicanal, né? Que é o omnichannel. Então acho que o desenvolvimento da omnicanalidade para o varejo, ele teve uma dobra de relevância.
E aqui por que eu falo isso? Né? Porque você vê o crescimento do Pix é surreal, enquanto solução de pagamento. Você vê o crescimento do faturamento do mercado de vendas digitais é gigantesco no Brasil também. Então, assim, vários itens justificam esse consumidor que está comprando de um jeito diferente, está pagando de um jeito diferente, está recebendo de um jeito diferente, tem uma exigência diferente, topa receber em casa de um entregador desconhecido, que antes, né, eu até estava brincando em São Paulo com minha avó, né, ela foi numa loja no Morumbi e demorou para entregar, ela falou, você deixa lá na minha casa? Eu não esperava minha avó falar isso há 2 anos atrás, cara, ela não fez faculdade, ela não, em 2 anos, ela não estudou pra caramba, não, foi uma pandemia que forçou ela a conhecer esse modelo, por causa da necessidade. E hoje ela disse, cara, como tem isso, posso usar? Então, assim, o consumidor ficou atento a isso e aberto a isso. Então, as marcas que conseguirem explorar isso vão conseguir se conectar em mais jornadas do consumidor. Por exemplo, minha avó ali estava com pressa. A empresa que tem aquele serviço consegue se adaptar à pressa da minha avó. A empresa que não tem aquele serviço não consegue se adaptar à pressa da minha avó. Então, pessoas, minha avó, em momentos de pressa, existem algumas empresas que vão conseguir atender e outras não. E aí ela vai buscar aquelas que conseguem. Então, assim, as empresas precisam estar mais abertas às novas jornadas. Do lado do consumidor, saindo aqui do modelo em si, eu acho que as pessoas estão dando cada vez mais relevância ao propósito das marcas, ao impacto daquele produto na sociedade. Eu acho que as pessoas estão olhando, mas estão mais preocupadas com isso. Né? Eu acho que ressignificou a vida de muita gente, a pandemia, por causa das perdas, por causa do confinamento. Eu acho que isso teve bastante impacto na ótica do consumidor. E aí, falando do ambiente interno de negócios, eu acho que saúde mental é uma coisa que vai ter uma relevância cada vez maior. Né? Então, você tem trabalho remoto. Trabalho remoto, você não tem o papozinho paralelo. Entra, resolve, sai. Entra, resolve, sai. Então, você passa um dia inteiro só full time em resolução do problema. É eficiente? Mas essas pessoas precisam de descontração, essas pessoas precisam estar conectadas com outras pessoas. Né? O ser humano ele se desenvolve por causa da capacidade de interagir com outro ser humano. Sim. Se ele ficar sozinho, uma criança isolada num quarto, ela não aprende a falar, não aprende a ver, não aprende um monte de coisa. Então, você tirar isso, esses momentos, ela é bem impactante para o mundo dos negócios. Então, acho que as empresas vão precisar aprender a trabalhar nesse novo mundo. Acho que, em linhas gerais, esses 3 temas são... Aproveitando que você falou sobre home office, o que você acha do home office? Você acha que é uma tendência a aumentar mais esse tipo de forma de trabalho? Na verdade, diminuir, porque foi uma coisa mais gerada por uma necessidade ali que as pessoas não poderiam se encontrar? Ou você acha que a tendência é estacionar e a gente viver um canal assim, híbrido, né, de forma de trabalho? O que você acha, hein, cara? A minha leitura é que vai ser cada vez mais um modelo híbrido, mas que as sociedades corporativas ainda não criaram as suas regras eficientes para adotar um híbrido. Entendi. Então, cara, é muito legal isso, você poder viajar e conseguir falar com o seu time toda a distância, porque uma pessoa também viajou e todo mundo sentar e resolver aquele problema em chau. Todo mundo 100% home office, eu acho que tem uma perda de cultura relevante. Todo mundo tendo que vir para cá, você também perde flexibilidade do negócio. Agora, a minha leitura não existe esse papo de home office, ele era muito pequeno, aí veio a pandemia, bum, todo mundo para home office, lá para cima, que é a relevância, e agora as pessoas precisam entender como é que isso estabiliza. Então, quais são as regras? Cara, vale para todo mundo, é um dia da semana, tipos de temas podem ser tratados no home office, tipos de temas não podem, ou seja, cara, você vê sua agenda ali, cara, tem temas aqui que não precisa estar perto, tem temas aqui que precisa, então, hoje eu vou pro escritório e amanhã eu consigo tocar minha agenda de casa. Essas regras, eu acho que elas ainda não foram bem definidas, ou se já estão sendo definidas em algum lugar, elas não viraram padrão para todas as organizações. Então, eu acho que vai ser um híbrido regrado, não acho que vai ser um híbrido solto. E essas regras eu acho que vai vir com a maturidade, né? A gente está há 2 anos com esse tema home office. Então, cara, daqui uns 5, 6, acho que a gente vai aprender a adotar bem essa metodologia. Lidar com isso, né? Legal. Agora, puxando um pouco mais para a tua experiência de empreendedorismo, né? Cara, eu tenho uma curiosidade muito grande, assim,
porque a cultura brasileira, ela não é uma cultura que fomenta tanto o empreendedorismo. A gente vê isso na grade curricular, né? A gente é doutrinado a ser aquela pessoa que estuda para passar no vestibular, né? A gente não tem, por exemplo, pelo menos na sua grande maioria, escolas que estimulam o empreendedorismo, que deem cursos sobre inteligência emocional, né? A gente começa a ver isso um pouco mais no ensino superior e dependendo do seu curso, inclusive. Mas falando de empreendedorismo, o que você acha que são, quais foram, né, que você percebe aqui no Brasil, os maiores desafios para se empreender, né, seja na questão da construção de um próprio produto ou serviço, ou na parte mais burocrática mesmo, assim, como é que você enxerga e quais são os conselhos que você daria para uma pessoa que quer empreender, que está nos assistindo aí, que tem esse sonho, essa vontade. Então, primeiro, os desafios, teus maiores, cara, isso aqui eu encontrei muita dificuldade, foi muito desafiador, e conselhos que você daria para o pessoal que quer empreender. Tá, vamos lá. Acho que o principal desafio de empreender é a mudança de posição que você sai de um executivo para um empreendedor. Uhum. Por mais sênior que você seja enquanto executivo, quando você vai empreender, geralmente você desce para começar um negócio do zero, cara, é uma mudança brutal da sua agenda, uma mudança brutal da sua expectativa, uma mudança brutal do que você tem que fazer e resolver. Por que eu digo isso? Cara, tudo bem, você é lá o CEO e você se envolve em todas as áreas e é responsável pelo negócio como um todo. E aqui empreendendo também. Só que aqui empreendendo você volta a fazer coisas básicas do básico. Cara, eu preciso fazer pagamento de conta, eu preciso fechar o mês, eu preciso contratar uma pessoa e montar o meu processo de contratação de pessoas. Cara, você volta para estaca zero. E você tem um nível de expectativa e de responsabilidade que aqui você está compartilhado. Você tem pessoas muito capazes de um mês para atuar com você. Aqui, quando você volta para empreendimento, você tem que construir isso do zero. Isso depende só de você. E, assim, seu cliente vira de fato o seu chefe. Né? Numa organização como essa, você é um diretor, você tem ali um chefe que você, em tese, está apostando na visão daquele cara. Cara, esse cara está arrumando para cá, puta, vamos com ele. Quando você vai empreender, é sua visão. Então, sua visão que está sendo colocada em teste com o cliente, sua visão que está sendo colocada em teste com o mercado, e eu acho que essa mudança de agenda, ela é bem significativa. Para as pessoas que querem empreender, eu acho que tem alguns pontos que eu traria bem relevantes. Eu acho que, primeiro de tudo, quanto mais você puder pegar experiência com pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer, muito melhor. Então, uma das coisas que eu me arrependo bastante nessa minha decisão de ser empreendedor digital, deveria ter tido 2, 3, 4 anos trabalhando no startup. Cara, eu ia aprender recebendo por isso na dor do outro. Compartilhado um pouquinho comigo, naturalmente, que eu ia ser responsável por alguma coisa, mas não toda. Então, assim, cara, eu quero empreender na área de franquia, venham trabalhar na gente de negócio, para entender o que é isso aqui. Eu quero criar a minha marca de alimentação, cara, vá trabalhar no restaurante. Para você entender a realidade e você pode, de uma forma muito madura, depois do tempo, cara, isso aqui não é para mim. Sim. Eu tinha uma expectativa, quando eu fui na realidade, puta, isso aqui não é para mim. E aí você não toma esse passo sem essa oportunidade de sair com tranquilidade. Então eu tentaria, e não só por essa questão mental, mas assim, cara, você vai aprender tudo com aquela pessoa, como ela compra, como ela pensa a marca, como ela olha o cardápio, como ela tem cliente. Você passar 5 anos lá, você tá experiente pra caramba para poder abrir o seu restaurante. Sua capacidade de acertar quando você for abrir o seu é muito maior. Então eu daria essa dica, assim, cara, você quer empreender com alguma coisa, vá trabalhar com alguém que já é esta referência, aprenda e depois faça o seu. Sim. Eu daria essa dica. Também daria a dica financeira, assim, cara, cria um colchão ali de retalho, cara, não só pelo quesito financeiro, mas isso vai te dar um deadline para aquele projeto, cara. Eu preciso de tanto para fazer esse projeto, eu economizei, eu tenho essa grana. Isso aqui vai me ajudar a ter 12 a 15 meses, cara.
em 12 a 15 meses, ou vai ou não vai. Você cria ali um limite para você não ficar, não, mas eu vou tentar mais um pouquinho, sabe aquele negócio de aposta? Sim. Não, mas eu tenho um pouquinho, mas eu vou tentar de novo, não, deixa eu botar mais 10, porque você vai num furacão. Então, cara, eu vou tentar me estruturar, tem essa grana aqui, vou aplicar e vamos ver onde é que sai aqui ou não. Se não sair, eu desisto. Então tem ali também a capacidade de dizer, cara, não deu. E fecha. Né? Eu gosto muito de falar, quando a obra abrir, quando fechar. Tem que ter essa mentalidade também. E aí, uma vez que, enfim, deu o pulo, entrou na piscina, busque mentores, estude pra caramba e, cara, suar muito. A vida do empreendedor não é fácil, né? O pessoal, não, vou ficar tranquilo, trabalhar até meio-dia. Né? Cara, é muito bom o empreendedorismo de Hollywood, assim. Você vê um filme, um empreendedor, cara, história linda, ele sofreu. Agora, o cenário real do Brasil, que são várias empresas que fecham, várias ideias que não vão pra frente, etc e tal, esse é silencioso. Sim. Não tem história sobre isso. Sim. As pessoas acabam achando que isso não existe. E existe. É muito real. É risco. Total. Então, tem várias coisinhas para você mitigar o risco, mas, cara, tem várias empresas de tecnologia de caras extremamente capacitados que hoje estão fechando. Sim. Que criaram a empresa num modelo que antes era ok, e agora não dá mais. Você vê o documentário do Netflix que fala do WeWork. Cara, o cara trouxe os maiores empresas de financiamento de startup do mundo, bilhões e bilhões, grana. Cara, o cara era o cara ia ser o... E assim, cara, ele saiu como o cara que fez tudo errado. Sim. Então, risco é risco, não tem jeito. E olhando agora né, a gente, o negócio é uma empresa que fala muito sobre empreendedorismo, tá no nosso propósito, né? Como é que a gente empreende dentro da empresa? Isso é possível? Você acredita... Como é que você entende o empreendedorismo? Mas eu queria trazer mais para essa realidade corporativa mesmo, que é a realidade de muitos que nos assistem aqui. Como é que a gente empreende e quais são, assim, as principais características que você acredita dessa pessoa empreendedora dentro da Gentil Negócios, que, inclusive, dentro da nossa avaliação de desempenho, quando a gente fala dos quadrantes, os quadrantes que são mais ali propensos a crescer dentro da empresa são os empreendedores. Empreendedor aprendiz, empreendedor potencial, né, até chegar ali no empreendedor estrela. Então, como é que a gente faz para ser empreendedor dentro da empresa? Tá. Eu acho que esse modelo é um modelo que o meu irmão acredita muito de formar empreendedores, e eu acho que ele está fazendo um trabalho muito legal aqui dentro da Gentil. E tem dois modelos de você empreender. Tem um intraempreendedorismo e tem o empreendedorismo que é o de fora. O intraempreender é você ter essa mentalidade que a gente estava falando no começo. Cara, como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso trazer mais eficiência? Como é que eu posso trazer novas verticais de receita para esse negócio? Assim, você questionar e trazer solução que ninguém estava pensando. Você se posiciona como um intraempreendedor. Cara, isso aqui não estava sendo feito, eu fui lá e fiz. A Gentil está querendo estar na Praça Nova, não tem as marcas que a gente atua lá, eu fui lá e encontrei uma marca nova e eu disse, aí, vocês querem que eu vá lá e toque? Sei lá, pega um diretor, um gerente, se você quiser essa marca aí, eu quero me jogar. Então você está empreendendo dentro daquele contexto. E tem onde você empreender fora. Que você pode, de forma muito clara, alinhando com a tua equipe, cara, eu pensei aqui no negócio de melhorar o processo interno, eu montei aqui um modelo, deu certo pra caramba, gente, eu tô querendo vender esse modelo para outra empresa, porque eu acho que se eu replicar na outra empresa, as pessoas vão ser bem-sucedidas também. E aí vai ter uma hora que esse projeto aqui, que você virou um consultor e tá virando um empreendedor na área de consultoria, você vai precisar largar, porque expectativa diferente, precisa criar uma estrutura diferente, que não está aqui nesse mesmo tamanho. Então, por exemplo, a gente usa a SAP. Essa empresa aqui com CNPJ que vai gerar lucro, despesa e receita, precisa ter um sistema de controle. Não vai caber nessa. Não cabe. Então ela precisa sair para poder criar aqui uma estrutura apartada, etc e tal, e conseguir ser bem sucedido. Então tem esses dois modelos. E eu acho que o trabalho que o Felipe tá criando, ele é muito legal, porque ele cria a mentalidade empreendedora. Cara, se você quer empreender aqui, se você quer sair, escolha os seus caminhos. E eu acho que ele tá sempre super aberto a escutar. Quem quiser sair daqui, quiser empreender, quiser ser sócio da Gentil, eu acho que ele tá mais do que aberto para poder escutar essas oportunidades. Massa. Daniel, a gente já está chegando aos momentos finais do nosso Next Talk. Eu queria abrir aqui para algumas perguntas. A gente recebeu várias perguntas
no feeds aí de alguns colaboradores. Eu queria escolher aqui algumas, né, para você responder aí rapidamente. E aí a gente chega nas considerações finais. Mas eu queria começar aqui com uma pergunta de Alane, que é do Núcleo de Excelência, o NEX, puxando sardinha aqui, né, pro NEX. Mas quais são as pessoas, né, a pergunta dela, quais pessoas são as suas principais referências sobre criatividade ali? Quem são suas referências nesse ramo aí de inovação? Cara, etc? eu sou um pouco aficionado ali pelo Steve Jobs, o pessoal da Apple. Já vi a biografia do Steve Jobs, do Steve Wozniak, que foi quem de fato construiu o computador. Já li vários livros de óticas diferentes, consultores que conheciam os caras, a biografia deles. Enfim, ele é um cara muito controverso. Assim, não é um cara que... Um perfil comportamental tão... muito, muito difícil. Não sei necessariamente se eu quero ser, eu queria ser igual, mas assim, as inovações e provocações que ele trouxe para o mercado, para as pessoas, é muito significativo. Então, as causas desses dois caras, para mim, são muito inspiradoras. O como, talvez possa ser questionável. Massa. E claro, meu avô e minha avó, que tanto é que eu usei o exemplo deles aqui desde o começo, são pessoas que sair de uma zona de escassez, como eles saíram, e terem a capacidade de construir valor, é inegável a habilidade e criatividade que os dois têm. Legal. Tem uma pergunta aqui do Andrew, do Comercial de Oma, e tem uma pergunta de Rafaela, né, lá da CA, que eu acho que elas se complementam. O Andrew, ele perguntou como devemos relatar um projeto criativo para os nossos líderes. E a Rafaela falou assim, às vezes eu tenho algumas ideias, nem sempre as exponho, e eu fico na dúvida, devo expor toda e qualquer ideia? Então acho que são perguntas que se complementam aí. Qual a melhor forma de expor uma ideia, né? Às vezes você fica com receio do que as pessoas vão achar. Como é que você entende isso? Como é que a gente cria esse ambiente assim para isso? Eu acho que a gente falou um pouquinho disso. Cara, terminou o seu horário de trabalho, pega a hora extra, vai lá e aplica a ideia que você tem, bota para rodar e mostra o resultado. Essa é a melhor maneira de você colocar uma ideia para frente. Aí, assim, imagina, você, líder, chega um cara que trabalha na tua equipe, ele pegou botou, não foi para casa, fechou o escritório, ele passou meia hora, uma hora refazendo um trabalho que ele acha melhor. No outro dia ele fala, cara, Kainan, aqui, ó, eu trouxe 10% de eficiência no processo dessa ideia. Qual é a chance de você dizer assim, não quero isso aqui? Quase nenhuma. Aí o cara foi lá, no tempo livre dele, me entregou tudo que eu pedi, e no tempo livre, ele foi lá, executou uma coisa e me provou que deu resultado. É impossível você não implementar. Então, conheça as dores, pegue o tempo livre, execute a sua ideia, veja se dá resultado ou não, vá até dar resultado, quando der, você vai e apresenta. Então não é apresentar a ideia, é apresentar a execução com o resultado. É outro basicamente provar que a sua ideia faz sentido, né, cara? E tente simplificar, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de assim, cara, eu vou mudar o negócio do escritório, porque aí não tem 2 elevadores, todo mundo vai. Cara, isso é impossível você colocar em prática. Então, assim, ideias que são impossíveis de colocar em prática, porque não está ali na sua sala, ou são realmente complexas, cara, deixa isso aqui para depois. No dia que você souber que a gente está querendo mudar de lugar, você traz ali alguma referência de empresa que faz aquilo diferente e tenta convencer. Mas, cara, tenta simplificar ao máximo, porque no final do dia você consegue destrinchar a sua ideia no máximo. Você quer falar sobre velocidade das pessoas chegarem no escritório? Cara, tem que ser mesmo elevador, talvez as pessoas chegando mais cedo e vindo de 11, tenta tirar da sua ideia aquela complexidade e tornar ela o mais tangível possível. Massa. Também tem uma pergunta lá da CA também, da Jéssica. Daniel, como evitar o bloqueio criativo? Você acha que as pessoas... Eu acho que é nessa linha também do que eu falei. Cara, se coloca em situações novas. Sim. Vai para lugares novos, conhece pessoas novas, faça coisas novas, faça esportes novos. Fazer coisas diferentes, né? Sai ali da sua rotina, do que você sempre fez, do que você já manda bem, do que você já está confortável, e se coloca numa zona que você volta a ser iniciante. Eu acho que as perguntas elas giram em torno de tudo que a gente meio que já pincelou aqui, e eu queria agora encerrar perguntando, né, para terminar, assim, qual conselho você daria para as pessoas assim que querem se diferenciar, o conselho final que você daria para as pessoas aí, a partir da inovação, né, a partir do empreendedorismo. Sei que você, ao longo do Next Talk, mas
você acabou falando um pouco sobre isso, mas em poucas palavras, o que você acredita, assim, se você pudesse dar um conselho aí para todas as pessoas que estão nos assistindo, que querem ser diferentes, né, que querem dar um passo além, seja numa carreira intraempreendedora, como a gente falou, né, do empreendedorismo dentro da sua organização, seja fora, criando um produto, um serviço de forma diferente. Para encerrar aqui o nosso Next Talk, que conselho você daria para o pessoal aí? Tá, eu acho que cara, de forma muito simples, entregue aquilo que é esperado e entregue um pouquinho mais. Então, se você tem que fazer 10 tarefas, faça as 10. Em algum momento, pegue 1, 2, 3 com calma, sem expectativa sobre você, onde você acha que tem umas ideias para colocar em prática. Você vai, no meu tempo livre eu pensei isso, conectei X com P com T, e acho que isso aqui vai chegar aqui. O que é que você acha? Então, assim, eu não conheço nenhum líder que alguém debaixo dele chega e fala, cara, entreguei tudo que você me pediu e ainda pensei nisso aqui que pode ser melhor assim, o que é que você acha? Não conheço alguém que olhe para esse profissional e fala assim, cara, eu não quero essa cara na minha equipe. É impossível. É impossível. Então, seja essa pessoa, porque você sempre vai estar aqui em zonas fora do conforto, em zonas que que o seu líder às vezes não está vendo. Imagina, você tem ali 10 pessoas trabalhando na sua equipe, cada um está olhando um ponto na sua hora extra que você aqui não está conseguindo ver, você saiu de 2 olhos para 20. 10 pessoas, né? 20 olhos ali vendo coisas diferentes. Essa é surreal de oportunidade. E quando você um dia for ser empreendedor, sentar lá na cadeira do decisor e etc., você vai precisar ter essa musculatura. E como eu vou resolver o problema? Que vai surgir de todo lado. E você vai ter que ter a capacidade de entregar o que você precisa. Fechamento do mês, contratação, a reunião de time, a one-on-one. Vai ter que entregar tudo e você ainda vai ter que chegar em casa e cara, como é que eu dou o próximo passo na minha empresa? Como é que eu saio do ponto A para o ponto B? Como é que eu resolvo aquele desafio que não tem resposta pronta? Então, o empreendedor vai precisar dessa musculatura. E se você puder ir desenvolvendo ela num cenário confortável, como o da Gentil, que tem acesso à informação, provocação, as pessoas têm a capacidade de sair e ir para outras áreas, cara, é o melhor dos mundos. Show, Daniel. Queria te agradecer. Como fórmula de agradecimento, queria que minha Boninha aí me desse a nossa lembrancinha, que a gente já virou praxe aqui. É a nossa caneca personalizada. Queria só agradecer, Daniel, por compartilhar, investir teu tempo aqui. Obrigado, né, por dividir a experiência conosco. Foi muito rico. E é isso, cara. Boa. Valeu. Obrigado. Obrigado pelo convite. E eu aguardo você no próximo Next Talk. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, pessoal.